Boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui para trazer uma mensagem para o seu coração que está em Jeremias, capítulo 1, versículo 11, 12. Diz assim, olha, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmãos, essa palavra é tremenda. O Senhor tinha um chamado na vida de Jeremias. Não era um chamado fácil, era um chamado árduo, era algo difícil. Ele teria que pregar para um povo de coração obstinado. O que significa isso? Um povo que não queria ouvir a verdade de Deus. Jeremias foi escolhido desde jovem, desde novo, para levar a palavra, para levar a verdade de Deus para um povo o povo de Deus, mas que eles não queriam, obedecer, eles não queriam ouvir a voz de Jeremias. Então o Senhor, ele fala, olha, eu te escolhi como profeta, vou te usar nas nações. E ele começa a fazer uma série de promessas para Jeremias. E depois ele pergunta, Jeremias, eu vou te colocar nesse dia para arrancar, para edificar, ou seja, eu vou te levantar para o meu propósito. O que eu quiser te usar, você vai ser usado, Jeremias. Mas aí o Senhor fala para ele, Jeremias, o que tu vês? E Jeremias fala, eu vejo uma vara de amendoeira. Irmãos, a amendoeira, ela era a primeira árvore a florescer ali na primavera, no finalzinho do inverno. Então simbolizava muitas coisas. Uma delas era que Deus velava para cumprir a sua palavra. Ou seja, o Senhor, ele é fiel para falar e cumprir tudo aquilo que ele falou. Então Jeremias, irmãos, escolhido ali para pregar para o povo, o Senhor, ele pergunta para ele sobre a visão, E eu fico pensando, muitas vezes o Senhor nos dá projetos, nos dá propósitos na nossa mão, e às vezes a nossa visão, ela está super limitada àquilo que a nossa limitação humana, Jeremias, ele conseguiu ver a vara de amendoeira e o Senhor falou que o símbolo daquilo ali significava, que ele viu bem, ou seja, você teve uma boa visão, porque eu velo para cumprir a minha palavra, ou seja, porque assim como a amendoeira dá os frutos cedo, assim eu vou cumprir no meu tempo a minha palavra. E tem vários outros simbolismos, vários outros significados. E o que o Senhor me chama a atenção para falar para você hoje? Nós precisamos ter visão, irmãos, visão de águia, visão além da circunstância. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus falou, o nosso chamado, aquilo que Deus propôs para nós fazermos, mas também nós precisamos ter, os olhos conforme o olhar que Deus tem. Não olhar pela nossa limitação, não olhar para a nossa pouca força, não olhar para as nossas incapacidades, mas nós olharmos para o Senhor que nos chamou, Interessante que o Senhor sempre compara a nossa visão, uma visão de águia. O que é uma visão de águia? A águia, ela consegue ver além, Ou seja, a águia, ela vê ali um ângulo de 360 graus, enquanto a gente, humanamente falando, nós vemos assim, pouco, Muito pouco. Eu estava lendo que a nossa visão contempla ali uns 160 graus. A águia, ela é 360, ou seja, a águia, ela vê muito mais, muito além daquilo que nós podemos ver, porque ela vê de cima, Ela vê com olhos do alto, e nós precisamos ser assim também. Que a nossa visão seja, como uma visão do Senhor, que a gente não venha olhar só para a nossa limitação, que a gente não venha olhar só para a nossa pouca força, nossa dificuldade, porque se não for o Senhor, realmente a gente não tem condições de fazer nada, mas que a gente possa ter uma visão ampla, uma visão abrangente, uma visão daquilo que Deus tem realmente para a nossa vida. Quando o Senhor perguntou para Jeremias, Jeremias, eu vou te colocar, nesse momento, vou colocar as minhas palavras na sua boca, eu vou te usar, e Deus fez uma série de promessas, desde o versículo 1 em diante, falando com Jeremias. E aí ele pergunta o que ele estava vendo. E ele falou, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor falou, você está vendo bem. Por quê? Porque eu velo para cumprir a minha palavra. E o Senhor continua cumprindo a palavra dele. O Senhor continua falando e fazendo aquilo que ele propôs no nosso coração. Por isso, cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério. Se for árduo, se for difícil, se você achar que você é incapaz, não importa, irmãos, porque quem faz é Deus, quem opera é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas ferramentas na mão de Deus. E nós precisamos, deixar Deus fazer como Ele quer. Nós precisamos
conseguir ver como Deus está vendo e que a gente possa, né, parar de olhar somente para a nossa limitação. A tarefa de Jeremias era muito difícil, ele teria que anunciar, né, a chegada dos inimigos ali se o povo não se voltasse para Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele teria que anunciar que o povo ia ficar cativo durante 70 anos se eles não se voltassem para o que Deus queria. Irmãos, e o povo não se voltou para o que Deus queria e eles foram levados cativos. Então não foi uma tarefa fácil. Jeremias, ele padeceu, ele chorou muito, ele sofreu muito, mas ele cumpriu o propósito, ele cumpriu o chamado, ele cumpriu a visão que Deus tinha para a vida dele. Que você também possa cumprir o seu chamado. Que você também possa cumprir o propósito para o qual você foi enviado. Em nome de Jesus, que Deus te fortaleça. Que o Senhor te ajude, que o Senhor amplie o lugar da sua tenda, né? Que o Senhor amplie a sua visão. Que você possa ver como Ele está vendo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E amanhã eu venho aqui trazer mais uma mensagem, se assim Deus nos permitir.